Muito bem, vamos então a Números, capítulo 23. Versículos 21 a 30, estamos dando uma boa atenção às profecias de Balaão, porque a Bíblia deu, eu até fico sem entender bem o tamanho do espaço que o Espírito Santo abriu para, eu ia dizer, o ministério de Balaão, mas eu não sei se eu boto aspas, se eu tiro aspas, esse é um homem complicado, como já disse, mas a Bíblia abriu realmente um registro longo sobre este homem. Louvado seja Deus por isso, e minha intenção é aprender do que Deus tem a ensinar de toda essa história. E agora, já nas últimas pregações, e nessa de hoje, talvez mais umas duas, nos concentrarmos no conteúdo de tudo aquilo que foi causa dessa história tão esquisita. Um rei pagão, com medo de Israel, contrata um profeta conhecido, experiente na arte de adivinhações, de magias, de tudo. Não era um profeta de Deus, consagrado a Deus, chamado por Deus, como Isaías e Jeremias e tantos outros. Não era, então, esse rei Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel de uma maneira tal que Israel fosse prejudicado, ou enfraquecido, ou mesmo destruído, e não causasse uma ameaça para esse Balaque e seu povo. É basicamente isso. Aí começou todo o problema da reação de Balaão, tudo muito estranho, e bastante interessado no dinheiro, e ao mesmo tempo dizia que só ia dizer o que Deus dissesse, mas acabou sendo disciplinado por Deus através da história da jumenta e da ameaça de morte ao próprio Balaão. Então é isso. O que resultou? Resultou em vários pronunciamentos de Balaão, totalmente nas mãos de Deus. Já coloquei isso, inclusive, aqui claramente. Deus usando a sua soberania, dizendo: você vai falar à força, mesmo que não queira falar, mesmo que seu coração não esteja aí, mas você vai falar o que eu quero. Então, muitas circunstâncias e características interessantes envolvem essa história. Como estudante da Bíblia que eu sou, curioso em querer aprender o máximo que a Bíblia nos ensina, então eu penso, deve ser muito importante o que se constitui no miolo disso. O que é? É o que Deus forçou Balaão a dizer sobre a nação querida dele, Deus. Então, resolvi mergulhar um pouquinho, não muito, mas um pouco. Vocês devem ter notado isso. Então, estou vendo passo a passo cada parte dessas profecias de Balaão, que na realidade foram 3 para Israel, e mais 3 pronunciamentos dele sobre assuntos diversos. Então, é isso. Estamos vendo aqui a segunda bênção forçada que Balaão fez sobre o peso da soberania de Deus. Então, já vimos 3 pontos, e eu queria ver mais 4. Números 23, versículos de 21 a 30. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus... Até aqui nós já vimos, até o 21b, vimos semana passada, com mais 3 características. Eu não estou lendo a bênção toda, só a parte agora que vamos abordar. Agora vem. O Senhor, seu Deus, está com ele. Com quem? Com Jacó, com Israel. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento.
nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali me amaldiçoes o povo. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez, pois, como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, às vezes bem difícil de entendermos os meandros e os detalhes, mas com quantas lições podemos contar ao nosso alcance, que essas, sim, podemos aplicar tranquilamente para nós hoje. Nos ajuda, nos orienta, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo. Amém. Então, o quarto ponto que Balaão fala sobre Israel é no versículo 21, a parte segunda do versículo 21. Israel é um povo com o qual Deus estava presente. O Senhor Deus está com ele. Um dos principais pontos que distinguia Israel dos outros povos é que Israel era um povo onde Deus estava no meio deles. Isso se fez, até literalmente falando, quando havia o tabernáculo, e Deus bem no centro, ali no chamado Santo dos Santos, que é onde o que se dizia e o que estava escrito é que Deus se fazia presente ali. E realmente ali era um símbolo, representava fortemente a presença de Deus. Então, isso era único. Não havia sobre a terra povo algum com esse tipo de experiência, do próprio Deus estar ali presente no meio deles, tanto que ninguém podia entrar lá, se entrasse lá, morria na hora. Nem o sacerdote, tinha que ser o sumo sacerdote, só tinha um de cada vez. E mesmo assim, o sumo sacerdote não podia dizer: acordei, estou com vontade de orar a Deus, vou lá no Santo dos Santos. Ia morrer no ato. Ele só podia ir uma vez por ano, mostrando claramente que Deus estava ali, naquele local. Estou sempre tentando fazer um paralelo com o nosso caso, crentes, hoje. E vocês bem sabem que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos santuário de Deus. João 14, 16 e 17. Vamos lá, eu quero lembrar isso a vocês. Todos conhecem certamente a passagem, mas para você não esquecer, em momento algum, esta verdade. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Já dá a ideia de companhia aqui, do outro Consolador, que é o Espírito Santo, fazendo companhia a nós, crentes. O Espírito da verdade, ele explica que quem é esse outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, a rigor, nós somos templo do Deus triuno. De uma maneira mais direta, e aqui nós não podemos explicar detalhes, não alcançamos, mas o Espírito Santo vem habitar cada crente.
E o Espírito Santo aqui representa a pessoa do Pai e do Filho. Então, podemos dizer que somos habitação do Deus triuno? Sim. Mas é bom fazer essa pequena observação, que o Espírito Santo foi enviado para habitar em nós. Como eu ia dizendo, nunca esqueça disso. É uma verdade básica, que o crente aprende logo cedo, mas o significado disso é tremendo, tremendo. Muito poderia ser dito só sobre esta condição, este fato de que o crente é habitação de Deus. Deus está presente conosco. E Balaão disse, Deus está com esse povo aqui. Está vendo, Balaque? Deus está com esse povo. Quer que eu amaldiçoe? Não dá. Deus está com ele. Mas não parou. Ainda no versículo 21, na última parte, voltando a Números 23, o Senhor, seu Deus, está com ele, já vimos. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Israel é um povo que tem Deus como rei e aclama esse Deus. Vejo aqui um sentido presente e outro profético, olhando para a frente. O do presente, na época ali que estava acontecendo, Deus sempre se apresentou na Bíblia como o Deus de toda a terra. Então, isso aí é claro, indicando o fato de Deus ser o Criador de tudo e ter o controle e ser soberano sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus era o rei de Israel. Há uma passagem em Salmo 47, eu posso, já cheguei lá e posso ler, que tem essas duas verdades aqui paralelas. É interessante. Salmo 47, 6 diz: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Isso aqui, esse nosso rei, é o Deus, é o rei de Israel, é o salmista que está dizendo, no caso aqui um grupo, os filhos de Corá, é o nosso rei, é o rei do povo dele, de Israel. Aí logo no 7 diz, Deus é o rei de toda a terra. Ora, então é claro, né, filho de Corá, se Deus é rei de toda a terra, é claro que ele é rei de qualquer lugar que você imagine. Então não precisava dizer que Deus é o nosso rei, o rei do nosso povo, precisava. E é diferente o ângulo que se deve olhar para o fato de Deus ser rei de toda a terra e Deus ser rei de Israel, é diferente, porque Deus escolheu Israel para tratar a Israel de uma maneira peculiar, especial, e queria ser, de uma maneira especial, reconhecido como rei de Israel. Acho interessante que Deus ficou com muito ciúme, magoadíssimo, quando o povo disse para Samuel o que? Queremos ter um rei, como os povos têm rei normalmente, nós queremos ter um. Então o povo entendia que Deus era rei de Israel de uma maneira diferente. Ele sabia, muito curioso isto, e abriu mão, ou quis abrir mão, desta relação especialíssima de Deus, rei direto, como se diz, uma teocracia, que era uma autoridade direta de Deus. Aí o povo disse, não, queremos um rei mesmo. Deus concordou, aí lá veio Saul, Davi e tal, que vai tudo desembocar, claro, no reino do Senhor Jesus Cristo. Mas é bom observar isto. O aspecto futuro que eu vejo aqui, como eu falei, é o reinado
em Israel de Cristo no milênio. Na minha maneira de ver, tudo que está relacionado a Deus ser rei de Israel aconteceu, como eu já disse, naquela época. Hoje, Israel está aí de volta 2000 anos depois, está na terra deles. Podemos dizer que Deus é rei em Israel? Podemos, porque ele está no controle total e fazendo claramente caminhar a história de Israel para o jeitinho, para o ponto exato em que Deus quer. Então, sim, mas está faltando algo. Deus ser rei em Israel, além do aspecto divino de Deus, mas agora na pessoa de quem é Deus e homem ao mesmo tempo, e ser rei literal, não que deixe de ser literal hoje, mas contrastando literalidade com espiritualidade, literal, o filho de Davi, um homem que nasceu de uma mulher, rei em Israel. Está faltando isto, este é o aspecto futuro. E podemos dizer também, claro, que Cristo reina hoje no coração de cada crente. Rei, o reino de Deus está dentro de nós, ele chegou a dizer isso, Cristo. Então, há esse aspecto que não devemos esquecer, embora não vá desenvolver. Imagine Balaque, que era rei, ouvindo que o povo que ele tanto temia tinha um rei que era o próprio Deus. Com certeza foi apavorante. E nós sabemos o que é ter um rei sobre nossa vida, poder aclamar esse rei, talvez aclamemos menos do que deveríamos, não só de boca de louvores, mas também na vida. Fica a lembrança aí, você tem um rei. Como é que está a sua vida de súdito deste rei hoje? Terceira característica do que Balaque falou aqui no versículo 22, Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. No 24, ele volta ao tema, eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. É curioso que, no mesmo tempo que diz que Deus tirou Israel do Egito, e que esse povo é muito forte, se esse povo é tão forte, por que não saiu por conta própria? Desafiou aquele faraózinho, que esse faraózinho aqui é irônico, que era o faraózão poderoso, mas por que o povo, ele mesmo não fez isso? Porque a força do povo estava em Deus. As duas coisas são verdades aqui. Deus tirou o povo do Egito. Sim, claro. E, ao mesmo tempo, era um povo muito forte que deveria se temer, enquanto Deus estiver com eles. É isso. Quer dizer que se Deus não estiver com aquele povo ali, o poder daquele povo já era. Completamente. É isso. Claramente isso. Enquanto Deus estivesse com eles, os inimigos que se cuidassem. E ele mostra que Israel como um inimigo absolutamente implacável contra os seus opositores. Muito poderia falar disto, mas eu quero só lembrar, olhando para frente, que Israel vai ser ainda um povo muito, muito poderoso e vai dominar este mundo inteiro. Isso vai acontecer. E, mais uma vez, olhando para Balaque, deve ter sido aterrorizante. Ele já estava com medo daquele povo antes de uma profecia dessa. É como um leão. Você vai mexer com esse povo, é um leão e que ele não para enquanto não come, não devora a presa toda. E quanto aos inimigos dele, é implacável, derrama o sangue deles todos. Muito forte.
Nós somos um povo forte, não estamos querendo derramar sangue de ninguém. Esse aspecto aí nós temos orientação completamente contrária do nosso rei, do Senhor Jesus Cristo, mas a ideia de força é muito válido nós alimentarmos. Tem que ver com que coração nós vamos alimentar isso. É outra história. Mas devemos, especialmente porque quem quer ser fiel vai ser perseguido, cada um toma a sua cruz e siga-me. Né? Se fizeram isso comigo, imaginem que vão fazer com vocês. E a história mostra a fraqueza extrema do povo real de Deus. E quando se via impérios fortes, poderosos, cristãos, esse cristão aí já virou só um título, muitas vezes, até para desculpa, ou mostrando um péssimo entendimento do que é ser cristão. Já vimos impérios cristãos fazendo coisas impressionantes, de conquistas e tudo mais, até de crueldade e tudo. O povo cristão não era cristão. Não digo o povo, mas o poder ali é outra coisa, é um desvirtuamento muito grande. Então, não é esse tipo de poder que se fala. Por isso é que o povo de Deus realmente é um povo frágil, politicamente falando, militarmente falando, é frágil, até porque não é um povo organizado, falando agora em termos de Novo Testamento, estamos falando agora da igreja, né? Então, é espalhada em igrejas locais, igrejas essas que, inclusive, são misturadas com quem é povo de fato de Deus, com quem não é. Então, não há organização, e, inclusive, quando há grandes demonstrações de cristianismo nas ruas, com milhares de pessoas e tudo, nunca fui uma daquelas, nunca pretendo ir, respeito quem vai, entendo quem vai, mas o povo de Deus não tem poder nenhum nesta terra, nem vai ter, até Cristo voltar. Esse tipo de poder político e tudo, não, mas fazer então deputados, senadores, para poder influenciar as leis e tal. Não é por aí. Não é por aí. Agora, se tiver um deputado crente, um senador crente, já é difícil, de fato, pelo que ele tem que fazer para chegar lá. Mas vamos supor que seja um salvo mesmo. Né? Mas então faça o que a sua consciência disser, e vai dar conta diante de Deus o que fez e tudo, mas não faça coisa errada para poder justificar. Estou fazendo isso aqui porque eu sou cristão e estou aqui para... Não é por aí. Então, essa força do crente, do salvo, do evangélico, esqueça, não tem. E a demonstração de força é uma demonstração esquisita. Ali vai ter uma multidão que não tem nada de convertido a Cristo. E, para mim, não basta 10% de uma grande massa de pessoas, 10% que está ali, especialmente os líderes, não sendo, é uma reunião espúria, em termos de poder cristão e tudo. O crente não tem poder neste mundo, não vai ter, nunca, até o nosso rei voltar. Aí nós vamos reinar com ele, vamos ter poder. Mas já diferente, não mais como igreja constituída, como estamos aqui hoje, já Israel reinando, Cristo reinando em Israel, Jerusalém, tudo, já é em outro contexto. Mas, sim, quer dizer, pastor, que como crente eu nunca vou ter poder nenhum nesta terra, só espiritual. Vai. Mas talvez na sua vida aqui, não. Então, é importante, eu acho, o crente saber que o poder dele, que é enorme, muito maior do que qualquer poder militar ou político, é o espiritual. Isso ele tem. É indestrutível. Vamos já ver isso aqui na última parte. Mas antes disso, quero comentar, enfatizar esse aspecto. Os salvos
são um povo forte, fortíssimo, e uma força que vem de Deus, sim, mas uma força de fé, uma força de convicção. Veja os mártires. De onde vinha tanta força? Política? Ora, política, você era mártir. Como é que é ser político? Estava sendo morto na fogueira. Força zero. Mas um gigante de poder, de estar nas chamas, cantando para Jesus Cristo, com a família assistindo a sua própria morte. Gigante de poder, de força, que vem de Deus. Então, você é uma pessoa forte, irmão e irmã em Cristo, mas entenda aonde está a sua força, e não queira demonstrar a força onde você não tem, e nem dê força a outro que você pensa que tem, está lhe iludindo. Última característica dessa profecia: não adianta fazer encantamento contra esse povo, não. Eu gosto disso aqui. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Não adianta. O Balaque, você está perdendo tempo. Balaão, você está perdendo tempo. Atrás de dinheiro para ganhar uns trocados aí, embora eu acho que não era bem trocado lá de Balaque. Deus confronta abertamente a este belo par de homens, Balaque e Balaão. Podem usar magias, encantamentos, tudo bem, holocaustos, como toda vez diz aqui que Balaão mandava Balaque sacrificar não sei quantos bois e tudo mais, ofertas caras, pode fazer o que você quiser, Balaão. E Balaque mandando Balaão fazer, não cola, não pega. Com este povo aí, não pega. É um povo protegido contra isto. Aí vem a Bíblia e diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. E Jesus Cristo disse que aqueles que são dele, está na mão dele, não tem quem tire. Poder total. Aí vem o apóstolo João e diz que nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Em termos espirituais, ele não arranha, não destrói, não altera. A condição de filho de Deus, de um crente, não toca nesta condição. Dá trabalho, derruba, isso ele faz, sabemos disto, por experiência própria. Mas ele não mexe, não toca na sua certidão de nascimento no reino de Deus, na sua situação agora de regenerado, de nova criatura, de habitação de Deus. O maligno não nos toca. Então, o nosso poder está aí. Então, se você quer exercer poder, o poder que você tem, você quer exercer nesta terra, exerça, mas sabendo o tipo de poder que é, aonde é que vai ser exercido esse poder e as consequências do exercício desse tipo de poder. Pode dar em fogueira, pode dar em prisão. Pastor, isso é muito incoerente, é muito esquisito, parece que é contra a outra. É assim mesmo. Então, o crente deve ir sabendo. Antigamente tinha uns adesivos, que hoje já caiu de moda isso aí. Irmão de Jesus, filho de Deus, é o fraco. Eu vi isso aí algumas vezes, né? Faz algum tempo já. E muitas frases desse tipo, era moda. Tudo bem, eu entendo o que o irmãozinho quer dizer lá, ou a irmãzinha, se de fato era, vamos crer que seja, tudo bem. É poderoso, mas é o tipo de poder para estar botando no para-brisa do carro e querendo exercer de certas maneiras que tem que ser poder de curar.
poder de coisas sobrenaturais aqui nesta terra, poder de orar e acontecer. Então você quer poder? Quer poder mesmo? Você não pode imaginar o poder que você tem. Agora, conheça esse poder, que ele pode levar para a cova. Torturado, provavelmente. Pode acontecer. Não tem sido no nosso país, por enquanto, pelo menos. Mas, tudo bem. E a cova é uma maneira bem fúnebre de colocar, né? Porque crente não quer saber de cova, não. Crente vai direto para o paraíso. Mas não importa. Se você está pensando em poderes daqui, em exercer o poder aqui, estar perto de quem tem o poder político aqui, o poder militar, o poder financeiro, o poder econômico, ali tem um crente bilionário, e vai ali que está... Oh! Olha, poder de crente não é mostrado através de dinheiro, não. E de armas. E de decretos. O poder de crente é demonstrado através do o quanto Deus o abençoa e o usa como servo. As oportunidades que Deus dá, e elas vêm muitas vezes, como eu disse, com muito sofrimento. Quer poder? Podemos conversar mais um pouco depois sobre isto, se você quiser. Versículos 25 e 26, eu não vou mais ler, já li, tem até uma frase meio misteriosa lá, que Balaque diz, pois nem amaldiçoe, nem bendiga. Balaque disse para Balaão, o que quer dizer isso? É meio estranho. Parece que a ideia é mais ou menos assim, Balaão, fica calado. Desse jeito é você ficar calado, porque eu lhe contrato para amaldiçoar esse povo. E você já vem 2 vezes com bênçãos, com coisas espetaculares, que inclusive estão me apavorando. Está dizendo coisa tão espetacular deste povo, que eu estou aqui com muito medo. Já estava com medo antes, imagine agora. Cara, cala a boca! Não fale, só abra a boca só para abençoar quem eu quero que você amaldiçoe, fique calado logo. A ideia é esta. Só que, logo depois, o mesmo Balaque diz, aliás, não sei se ele tomou ali uma dose de uísque, eu não sei o que aconteceu, que depois ele repensou um pouco, aliás, vem cá, Balaque, Balaão, vem cá, o que foi? Vamos ali. Eu quero ver se desta vez, onde eu vou te levar, pode ser que tu queiras profetizar mais uma vez. Não, foi isso que ele disse, não. Vem lá, vou te levar no lugar. Pode ser que Deus resolva que tu amaldiçoe esse povo. Você fica assim? Como é que pode? Esse Balaque não aprendia. Não. Resposta, não. Quase inacreditável a teimosia de Balaque. Quase inacreditável a teimosia de pessoas ao seu redor. E você fala de Cristo, fala e tem demonstrações até claras do poder de Deus ao seu redor e tudo, e não sai do canto. São mistérios, quando Deus trava o coração de um, e trava mesmo. Olha o faraó do Egito lá. Então isso deve nos desanimar de falar para pessoas assim? Não. Deve nos colocar cientes de que há pessoas assim, e se você não tem motivação interior mais para falar para alguém de Cristo, não fale não. Não fale não. O senhor está dizendo para eu não falar mais de Cristo para alguém? Estou. Se você acha que não deve falar, o coração não autoriza mais você em paz com Deus, orando com Deus, e não sente se está sentindo bem orar para aquela pessoa ali, não ore. A Bíblia diz que tem uns que 2, 3 vezes não adianta falar mais não, acabou-se. Então, há uma ideia talvez um pouco romântica, né, de que nós devemos orar por todo mundo, para que todo mundo se converta, e orar por cada pessoa, e falar para cada pessoa e tudo. De uma maneira geral, em princípio, sim, mas não é obrigado você estar orando por todo mundo o tempo todo. Não, tem alguns muito duros que não querem mais, deixe, eu quero orar por eles em particular e tal. Mas
também se não sente paz com isso. Olha o amor. Se uma pessoa dessa precisar de amor, precisar de ajuda ou coisa assim, você pode dar, vamos falar disso de noite, é outra história. Mas de você insistir em falar de Cristo para uma pessoa, tem que insistir, tem que falar, e orar para elas converter. Se você não está orando, a pessoa, você está em pecado e tal. Pense nisso com mais cuidado, examine isso com mais profundidade um pouco, porque não é como parece. Em princípio, devemos estar abertos para falar de Cristo para as pessoas, mas, pelo que eu entendo pelas Escrituras, pode ter limite. E o seu tempo é curto aqui na terra, o nosso tempo. A sua disposição de falar, a sua condição, capacidade de falar é limitada, tempo e tudo mais. Então, veja isso também, tem muita gente para se falar de Cristo. Se não é um que quer lhe ouvir, vá para outro, deixa aquele de lado, e você vai se entender com Deus, pronto. Não, mas eu não consigo. Quando eu oro a Deus, vem aquela pessoa para investir mais tempo lá. Vá! É como eu estou dizendo, é uma questão do seu coração, que eu estou pressupondo que está em paz com Deus, tem orado a Deus continuamente e partindo do princípio que você está bem orientado pelo Espírito Santo. E teve regiões que o Espírito Santo disse, Paulo, pode parar de ir para o norte, vá para o oeste. Aconteceu. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar para a região inteira. Não vá. Vá para lá porque eu quero. Então, explique isso. Aí Paulo ia morrer de remorso o resto da vida, porque não falou de Cristo para aquelas pessoas para onde ele estava indo. Coitado de Paulo, ia sofrer à toa, porque ele foi impedido por Deus de ir. Ok? Então, ore mais, converse mais com Deus e procure estar mais maleável ao que Deus quer que você faça e o que você não faça. Por quem você vai orar e por quem você não vai orar. E a quem você vai falar do Evangelho e a quem você não vai falar do Evangelho, até por impedimento da parte de Deus. Veja isso com mais cuidado e mais profundidade, que há muitos pensamentos aqui, chavões na mente de muitos crentes, que entendem certas coisas e às vezes sofrem até à toa e desperdiçam um tempo preciosíssimo por mau entendimento, podendo estar muito mais útil a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a discernir essas coisas que são difíceis, mas, Te buscando, teremos a Tua aprovação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.